Inicialmente, gostaríamos de agradecer pela sua participação no nosso trabalho. Eu que agradeço por estar aqui. Tá bom, então, primeiro, qual é o seu nome? Meu nome é Marcos. Você tem quantos anos? Eu tenho 53 anos. Eu nasci em 62. Quando a ditadura começou em 64, eu tinha 2 anos. Qual é a sua profissão atualmente? Atualmente eu sou auditor. Aonde você vivia no período da ditadura civil-militar? Quando começou a ditadura, eu estava em São Paulo. Mas logo a seguir, meu pai conseguiu um emprego aqui em Curitiba e a gente voltou para cá. E qual é o seu estado civil? Hoje em dia eu sou casado com 2 filhos. Tem outras pessoas que passaram a dividir a experiência com você? Como pais, irmãos, primos, tios, filhos, etc. Veja, naquela época toda a minha família estava comigo, meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, meus amigos. Todos nós passamos por essa fase da ditadura e todos nós sentimos os efeitos naquela época. Qual era a sua profissão na ditadura civil? Quando começou, eu tinha 2 anos, a minha profissão era nenhuma, né, brincar. Depois eu fui estudante e quando me formei em 85, já estava terminando a ditadura. E daí eu consegui uma profissão como engenheiro. Você tem memórias da ditadura civil? Por exemplo, um amigo seu foi preso injustamente ou coisas assim? Tenho muitas memórias. O meu pai, ele sempre foi inconformado com a ditadura, ele não gostava desse controle que os militares tinham sobre toda a sociedade civil. E ele falava muito mal dos presidentes, dos generais e de todos os governantes. E naquela época eu tinha muito medo que um dia meu pai saísse para trabalhar e que ele não voltasse mais, que ele fosse preso, que ele fosse levado a alguma cadeia e nunca mais voltasse. Eu passei uma boa parte da minha vida, em minha infância, com medo que meu pai não voltasse para casa. Teve mais um episódio importante que eu queria que vocês marcar aqui, que me marcou. Teve uma bomba, não sei exatamente qual foi o ano, acho que foi em 82, uma bomba num ginásio no Rio chamado Rio Centro. A princípio foi dito que os responsáveis eram os comunistas ou alguma pessoa revoltosa e acabou se desconstatando que era um militar, um sargento, um cabo que tinha detonado por engano a bomba, inclusive ele morreu no acidente. Qual foi a sua reação e a reação dos seus familiares depois que acabou a ditadura militar? Toda essa época do final da ditadura foi uma época rica na nossa vida. O país passou por uma época chamada Direta Já, que foi em 82, que foi bacana. Todo mundo foi para a rua, mais ou menos que nem aconteceu aqui no Brasil com a Dilma. Teve altos movimentos sociais, estudantis. Todas as pessoas estavam juntas para conseguir as diretas já para o Brasil. Isso foi em 82, foi uma época boa, foi uma época que eu tenho muito boas lembranças. Encerro aqui a entrevista. Agradeço muito pela sua participação. Eu agradeço vocês e gostaria de dizer que é ótimo que a gente hoje em dia temos um governo democrático e que finalmente a gente atingiu uma democracia, ainda que está bem no começo, mas a gente está conseguindo chegar num lugar bom. Boa noite a todos e espero que vocês tirem uma nota boa.